combatentes do canote da guerra. Eu preciso esclarecer algumas coisas aqui com relação à interferência, né, ou melhor, a não interferência de países árabes nesse conflito entre Israel e o Hamas. Porque eu vejo muita gente aí falando, os árabes vão auxiliar o Hamas, vão entrar na guerra contra Israel. Vou ser sincero para vocês, a chance disso é quase zero. Se algum governo de lá tentar o exército local provavelmente irá derrubá-lo, tá? Porque esses exércitos dos países árabes, em sua maioria, com raras e honrosas exceções, mas a grande maioria, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, né, e outros países, eles não têm nenhum comprometimento com a causa palestina e pouquíssimo comprometimento com os seus próprios povos. Eles são aquilo que eu costumo chamar de exércitos com baionetas voltadas para dentro. O que isso quer dizer? Os canhões, as armas dessas forças armadas são voltadas contra o seu próprio povo. Essa é uma realidade. São oficiais que, em sua maioria, fizeram cursos, né, na Europa e nos Estados Unidos. A gente que adora um iPhone, adora o way of life americano, tá? E que, no fundo, eles têm um desprezo muito grande pela causa palestina. O exército egípcio, em particular, acho que se entrar em Gaza vai ser para desarmar o Hamas. Eu não acredito nisso. Pode ser que eu me surpreenda, erre mais para frente, pague seja bastante cobrado a respeito disso. Mas a visão que eu tenho hoje desses exércitos é que eles são completamente pró-Ocidente, tá? Eles não têm o mínimo de nacionalismo. Não são exércitos assim com muita capacidade operacional, mas a pouca capacidade que eles têm, eles usariam contra os seus próprios povos. Aí você fala, de onde você tirou isso, Robinson? Só você ver as lideranças onde elas são formadas. Muita gente formada aí na Academia Militar de Sandhurst, né, no Reino Unido, West Point e por aí vai. Para corroborar o que eu estou falando, recentemente, no auge dessa crise, o rei Abdullah da Jordânia estava onde? Visitando a sede da OTAN em Bruxelas. Ele pediu armas para os Estados Unidos. Ele não pediu essas armas, né, para usar contra Israel. Eles pediram porque temem aí levantes palestinos e por aí vai. A Jordânia tem um caso famoso aí que foi o Setembro Negro, quando o rei Hussein, né, o pai do rei atual, massacrou a população palestina que vivia na Jordânia. Então, eu vou ser bem assim, fazendo uma análise muito fria, muito até cruel do painel desses exércitos. Eu não espero que eles vão fazer o que quer que seja. São exércitos ocidentalizados, né, eu já falei que não tem nenhum comprometimento com os seus povos. Esse fenômeno de baionetas voltadas para dentro foi uma estratégia muito inteligente que os Estados Unidos e a Europa, né, desenvolveram aí nos últimos anos. O que eles fazem? Eles pegam esses militares, levam para seus países, aí oferecem curso gratuito, lá eles são tratados como reis, aquela coisa toda, todo mundo fala, você é divino, você é maravilhoso. O cara às vezes até acaba se saindo um dos primeiros colocados no curso, aí ganha aquela plaquinha, enfim, aquele salameleque todo. E o sujeito volta lá completamente comprometido com as ideias americanas. Ao longo do progresso desse oficial na carreira, ele vai favorecer a compra de armas dos Estados Unidos e da Europa, ele vai se integrar aos valores americanos, né? Ele só vai ver o lado bom dos Estados Unidos. Ele não vai enxergar fentanil, não vai enxergar baixa base, ele não vai enxergar Timber Sycamore, o apoio ao Al-Qaeda, a corrupção do Partido Democrata, nada. Ele só vai ver, né, que dá certo. Enfim, ele vai viver no seu país com os olhos voltados para Miami. Isso aí é um raio-x de boa parte dos exércitos do Oriente Médio e alguns aqui da América Latina também. Então eu coloco tudo isso, né, todos esses argumentos aqui, vocês reflitam a respeito, exatamente para vocês entenderem o que são esses exércitos dos países árabes. E eu penso mais assim também, se surgir uma liderança num desses países, né, que se afaste desses pressupostos que eu coloquei aqui, provavelmente os próprios exércitos irão derrubá-los. Os exércitos árabes hoje, né, não são mais o exército da época do Nasser, etc. Eles são completamente antinacionalistas. E se um governo árabe, enveredar para uma senda de afastamento do Ocidente, de alinhamento com o eixo russo-chinês, provavelmente ele será
derrubado por seus próprios militares. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque a gente começa a ver que a política nesses países é refém dos seus próprios exércitos, né? Eu vejo muita gente criticando a falta de democracia nos países árabes, mas eu não vejo ninguém falar, né, que os governos também são reféns desse establishment militar que é financiado por Washington, Bruxelas, Paris, Londres, etc. É uma realidade que existe. Então, eu falo sempre pro pessoal mais idealista, né, que acha que os árabes vão intervir, e fala, ó, vai tirando o cavalinho da chuva. A não ser que haja uma rebelião muito grande desse país, uma movimentação popular muito grande dentro desse país em favor da Palestina, que o exército não consiga sufocar. Eles vão tentar sufocar primeiro, eles vão voltar suas baionetas para dentro, eles atirarão em seus próprios povos. Aí, se isso não funcionar, eles entregarão os anéis para não perderem os dedos. Podem encenar uma campanha aí à la Brancaleone contra Israel, vão perder, né? E as coisas continuam da mesma forma. Mas esse é o quadro que eu vejo hoje nos exércitos do Oriente Médio. Não são grandes exércitos, não são exércitos preparados, a gente nota aí que a Arábia Saudita está levando uma sova no Iêmen, né? Mas para a missão a que se destina, que é conter os seus povos, né, sob o tacão, eles funcionam bem. Não são exércitos que estão ali para proteger as riquezas dos povos árabes, né? Eles não estão ali para impedir que as riquezas saiam, estão ali para favorecer que isso aconteça. É muito triste, né? Porque isso ajuda a tornar perene o atraso naquelas regiões, mas é uma realidade que precisa ser admitida, né? E para depois ser estudada. Se a gente não admitir que as coisas são dessa forma, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá? E a verdade é essa, os exércitos dos países árabes têm as suas baionetas voltadas para dentro, estão ali para sufocar qualquer movimento anti-ocidental, qualquer movimento nacionalista, né? Qualquer movimento que vá contra esses grandes interesses internacionais. Por isso que também, né, pelo fato de ser um exército mais voltado para a segurança interna, eles não têm grande capacidade operacional no que se refere a conflitos. Volto a falar aí, né, do pífio desempenho do exército saudita contra os Houthis no Iêmen, Houthis esses que são treinados pelo Irã. Então esse é o quadro que nós temos hoje em dia. Tá? Eu não vejo modificações aí. Aí o pessoal fala a Turquia. Bom, a Turquia não é árabe, eu vou até fazer um vídeo dedicado uma hora aí, mas eu penso que o Erdogan, ele é um fanfarrão. Ele teria condições de fazer alguma coisa, o exército turco hoje já é um exército com características mais nacionais, porque o Erdogan fez grandes expurgos depois do golpe de 2016, mas mesmo assim eu acho muito difícil, ele é uma aventura muito pesada para ele se arriscar. Eu acho, se ele partir para isso, né, seria o fim da OTAN e desequilibraria completamente o jogo no Oriente Médio. Mas por isso mesmo que eu acho muito difícil que isso aconteça. E a gente precisa lembrar uma coisa. Como até pouco tempo atrás o exército da Turquia também era um exército cujas baionetas estavam voltadas para dentro, né, é pouco provável, bem provável, perdão, que se o Erdogan se levantar numa aventura dessas, né, e for mal sucedido, os remanescentes pró-ocidente do seu próprio exército o derrubem. Afinal, as baionetas estão sempre prontas para se voltarem contra seus próprios povos.